Olá, pessoas! Tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula. Hoje nós vamos ver um conteúdo novo, um conteúdo do módulo 45 do livro 4, que fala sobre um assunto que eu gosto bastante, que eu acho bem legal de se fazer. Eu acho que vocês vão gostar também de fazer esse tipo de produção, que é a entrevista. Então, partiu para o nosso livro, para a gente poder ver juntos aqui qual é, como o livro de vocês traz o assunto, beleza? Então, olha só, primeiramente, o livro ele traz essa imagem ali no começo, ó, que representa, tá vendo, ó, exatamente uma situação aqui, com o primeiro exemplo, que seria uma entrevista, e o segundo exemplo, e também, muitas vezes, pode ser uma entrevista, porque a gente pensa que a entrevista, ela pode ocorrer única e exclusivamente, né, no momento em que as pessoas estão perguntando. Mas, às vezes, as perguntas, elas podem vir online. As pessoas podem enviar um questionário para você responder e colocar ali as respostas e enviar para ela de volta. Então, a entrevista, ela é algo, a entrevista, quando eu tenho as pessoas, é algo bastante dinâmico, né? A pessoa pergunta, a outra responde. E ele vai anotando ali, ou coloca um gravadorzinho ali, para anotar as respostas quando a pessoa está respondendo, e depois fazer as anotações dele. Mas também é possível fazer uma espécie de entrevista, colocando, por exemplo, online. A pessoa responde ali por meio de questionário e depois a pessoa analisa as respostas dela. O bom da entrevista pessoal é que, dependendo da resposta da pessoa, você pode fazer uma pergunta diferente daquela que você não tinha pensado antes, que o que faz com que a entrevista fique bastante rica, diferente pelo computador, né, que a pessoa vai responder para você aquilo que você pergunta e basicamente acabou, né? Antes de começar a falar um pouquinho, né, sobre a entrevista em si, vamos ver algumas características, né, e alguns objetivos dessa entrevista também. A entrevista, ela é uma conversa. Então, ela é estruturada em forma de diálogo. Apesar de nós termos visto que o teatro também é feito em forma de diálogo, o diálogo do teatro, ele serve para que as pessoas possam encenar essa apresentação. A entrevista, por sua vez, tem uma outra finalidade. Quais são as finalidades ali da entrevista que o livro de vocês trazem? Olha ali. Primeiro, eu faço uma entrevista com a finalidade de obter informações, fazer algum tipo de avaliação, obter algum tipo de opinião. Então, ocorre, ó, na conversa entre um candidato a um emprego e o responsável pela contratação, ou como entre seus pais e a equipe da escola. Então, eu posso ter essa finalidade. Outra finalidade também, olha ali, ó, é a de para divulgar informações sobre um fato, uma descoberta científica, por exemplo, ou sobre a vida, as ideias e as realizações de uma personalidade. Pode ser um artista, um esportista, um político. Então, eu posso querer divulgar algumas informações dessa pessoa e por isso que eu faço essa entrevista. Ou algum cientista que descobriu alguma, né, fez alguma descoberta aí, e eu quero conhecer um pouquinho mais, quero conhecer quem é esse cientista, e nós podemos fazer essa entrevista para isso, né? A divulgação da entrevista é algo que é muito comum de acontecer. Muitas vezes a gente pode encontrar em revistas, em jornais, ou até mesmo pelo meio eletrônico, né? Pela própria internet, algumas entrevistas de pessoas, certo? Outras características da entrevista que são bastante importantes de conhecer é que envolve pelo menos duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Então, essa é uma outra característica da entrevista,
envolve pelo menos duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Além disso, ó, sua linguagem varia, podendo ser mais ou menos formal, de acordo com o entrevistado e o assunto tratado, com o veículo de divulgação e com o público a que se destina. Então, dependendo do tipo de entrevista que eu faço, ou com quem eu faço essa entrevista, ela pode ser mais formal ou menos formal, né? E isso também está bastante ligado ao público que se destina. Quando escrita, a entrevista é composta. Quando a gente escreve, né, a gente passa para a escrita a entrevista, porque a entrevista ela é oral, ela faz parte da oralidade, né? Mas, quando ela é escrita, ela tem que ser composta de, primeiro, introdução, ou seja, apresentação do entrevistado e ou dos motivos e das circunstâncias da entrevista, onde, quando, por que e como, por telefone, por e-mail e etc., foi realizada. Então, antes de colocar as perguntas e as respostas, que são os diálogos da entrevista, eu preciso fazer um textinho de introdução, apresentar quem é esse entrevistado. Então, por exemplo, se vocês fossem entrevistar algum professor de vocês, antes de começar a colocar as perguntas que você fez para o seu professor e as respostas que ele deu às suas perguntas, você precisa apresentá-lo. Então, o entrevistado é o professor fulano de tal, que dá aula de tal matéria, de tal disciplina, mora na cidade de Foz do Iguaçu, né? A entrevista foi feita na última quarta-feira para investigar se o professor ele está tendo dificuldades com as aulas online. Essa entrevista foi feita por telefone, dado a situação atual da pandemia de Covid-19. Então, entenderam? Primeiro eu preciso apresentar esse entrevistado para as pessoas. E depois eu apresento o diálogo, coloco a primeira pergunta, a resposta dele, depois coloco a segunda pergunta, a resposta da segunda pergunta, ó. Entre entrevistador e entrevistado, cujos nomes são colocados antes das falas de cada um, o do entrevistador é às vezes substituída pelo nome do jornal, revista, etc., que publica a entrevista. Então, você vai colocar o nome do entrevistador, né? Pode colocar o nome do entrevistador. No caso do jornal ou da revista, vai ter o nome da revista, Veja. Então, é como se a revista, a pessoa que está representando a revista Veja estivesse perguntando. Se você fosse fazer do seu professor, seria colocar o seu nome, aluna tal e professor tal, a resposta dele. Depois, aluna tal, a pergunta que você fez, e professor tal, a resposta do professor, certo? Ao produzir uma entrevista escrita, o entrevistador tem ainda mais uma tarefa: transformar o texto oral, a conversa do entrevistado, em escrito, procurando recriar o clima em que se deu essa conversa. Então, geralmente, é muito comum quando a pessoa ela sorri durante a entrevista, ela dá alguma risada, é muito comum que a pessoa coloque entre parênteses risada ou gargalhada, para a pessoa poder compreender como é mais ou menos que foi dito essa resposta, para que o leitor possa entender o contexto ali, né? Como ele reagiu com relação à resposta da pergunta feita, tá? Agora nós vamos ver, na verdade a prof vai fazer uma leitura desse textinho que se chama gravação, e vocês irão responder as perguntas, tá? As perguntas após esse textinho. Então, olha ali, ó. Leia o início desse diálogo e observe como o autor aproveita uma situação de entrevista para produzir um texto ao mesmo tempo crítico e engraçado, certo? Então, o Carlos Drummond de Andrade, nesse textinho, ele recria uma espécie de diálogo entre o entrevistado e o seu entrevistador. Lógico que não é de acordo com o que a gente acabou de aprender com a estrutura da entrevista,
porque isso aqui é uma crônica, não é bem uma entrevista. Pronto, tá ligado. Posso começar? Pode. O senhor se sente realizado? Por que você quer saber isso? Nada não. O professor é que mandou lhe perguntar. O professor tem interesse em saber se eu me sinto realizado? Sei não, senhor. Então diga ao professor que venha me procurar. Para quê? Para eu lhe perguntar se ele se sente realizado. Ou o senhor vai perguntar isso a ele? Vou. O senhor também está estudando? Nessa idade, poxa, muito bom. Ó, o Carlos Drummond de Andrade é esse senhor aqui do ladinho, ó. É um dos poetas mais famosos, mais importantes da literatura brasileira. Ele é um mineiro e foi considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Há muitos poemas dele que são bastante famosos. Além disso, ele produziu muitas crônicas também, bastante interessante. O que a prof quer que vocês façam como atividade nessa aula? Eu quero que vocês respondam a essas perguntas no caderno de vocês, tá? Então, vocês irão responder essas perguntas de acordo com o texto que a prof acabou de ler no caderno. Não precisa copiar a pergunta, tá? Não há necessidade de copiar a pergunta. É só colocar a atividade, a data de hoje, colocar a página, que é página 58, colocar número 1, a sua resposta. Número 2, a sua resposta. Número 3, letra A, resposta. B, resposta, tá? Não na necessidade de copiar, beleza? Vão responder da pergunta 1 até a pergunta 5. Não precisa enviar para a professora, tá? As respostas a essas perguntas. Eu vou fazer a correção na nossa próxima aula dessas perguntas, tá? Não precisa enviar essa atividade para mim dessa vez. Beleza? Pessoal, basicamente é isso aí a nossa aulinha de hoje sobre a entrevista. E nós vamos ficando por aqui, tá bom? Muito obrigada e até na próxima.